Então, vamos pensar no véu. É muito importante este véu. E digo desde já que, conforme Hebreus capítulo 10 representa o homem Cristo Jesus. Diz isso em Hebreus capítulo 10, não tem nem dúvida. O véu. O véu era de linho fino torcido, de azul as cores púrpura e carmesim, com querubins de obra-prima se fará. As irmãs se interessarão a saber que era uma cortina muito bonita. E o trabalho para fazer este véu, eu nem posso imaginar. É muito semelhante à porta. A porta, estudamos um pouco esses dias, tem esta diferença. Não tinha querubins. E era obra de bordador. Aqui é uma obra mais trabalhosa, mais difícil. O que podemos aprender aí? Quanto mais perto você se aproxima de Deus, mais perfeições e glórias você enxerga no Senhor Jesus Cristo. E não é mesmo? Este véu, a palavra véu é uma palavra exclusiva usada só desta cortina. Só. Era super excelente. Há um versículo no Cantares de Salomão que indica que as cortinas de uma pessoa indicava a sua riqueza. Meditando nesta cortina ou véu, já temos de pensar na riqueza da pessoa que habitava atrás, nas riquezas de Jeová. Como este véu tipifica o nosso Senhor Jesus Cristo, temos de examiná-lo pensando neste lado. As cores: azul, púrpura, carmesim. Olha, eu tenho lido muita coisa sobre a possível interpretação destas cores, mas sou muito duro para ficar conformado, satisfeito com as interpretações. O que mais me satisfaz é a seguinte: o azul indica aquele que veio do céu, destacando a divindade do Senhor Jesus Cristo. O carmesim, uma cor encarnada, significa a sua humilhação, aquele que se encarnou aqui. E nestas duas cores, talvez tenhamos a sua divindade e a sua humanidade. A púrpura é uma cor que mistura o azul e o carmesim.
carmesim. Conhece púrpura? Então, ela significa a perfeita combinação da divindade e humanidade do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos nos acordar e pensar nisto. Porque através dos séculos tem havido pessoas e no seu esforço para defender e manter a divindade de Cristo, abriram mão na sua humanidade. Há pessoas que tanto destacaram a sua humanidade que mexeram com a sua divindade. Temos de compreender que de uma maneira miraculosa se combinava no Senhor Jesus Cristo a sua essencial divindade e a sua perfeita humanidade. Isto apresenta muitas dificuldades. Deixa que fiquem as dificuldades. Nós acreditamos. Quando ele ressuscitou Lázaro do sepulcro, diz alguém, aí foi a sua divindade. Não fala assim. Não retrata esta pessoa como se ele fosse uma pessoa, duas pessoas em uma só. Quando ele chorou ao sepulcro de Lázaro, então, aí como homem ele chorou. Não diga isto. Porque assim você está repartindo a pessoa de uma maneira que não é vista. Não é vista. Eu falei com um homem em Novo Hamburgo, estava explicando para ele que o Senhor Jesus se tornou homem para poder morrer. Porque Deus não morre. Pois é, ele disse. E quem morreu na cruz, diz ele, foi o homem. A parte divina não morreu. Eu não aceitei aquilo. Eu disse para ele que eu aceito e acredito. Não vou explicar, não posso. Deus não pode morrer. Mas aquele que morreu sobre a cruz foi Deus. Ele ficou me olhando porque ele queria explicar todos os mistérios da divindade. E aí que havia a diferença entre ele e a gente. Eu disse, mas se é para mim explicar os insondáveis mistérios da divindade, eu seria Deus. Não posso explicar. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo era uma pessoa só, não duas. Uma personalidade, não duas. Porém, Deus, homem, numa combinação perfeita, como indica a púrpura, a combinação do azul e do carmesim. Não
se esquece dessas coisas. Em terminar, o que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo morreu? O véu rasgou-se. O véu significa a sua carne. E a vida do Senhor Jesus Cristo era um verdadeiro véu atacando a nossa entrada à presença de Deus, porque Ele mostrou o que o homem era para ser, e ninguém podia alcançar aquele padrão. Mas Cristo morrendo sobre a cruz, o véu rasgou-se. Isto é, pela sua vida, eu não ganho nada, sou condenado. Pela sua morte, eu tenho entrada. O véu rasgou-se no meio. Se fosse do lado, então a entrada seria assim. Mas já que rasgou-se no meio, a entrada é do caminho mais perto, direto, a arca e o propiciatório. E é que nós temos, na morte do Senhor Jesus Cristo, entrada, acesso para o trono da graça. O caminho está aberto. Somos convidados. O Senhor Jesus Cristo, pela sua morte, abriu o caminho. Meus irmãos, não fiquem lá fora. Não seja pobre quando pode ser rico. Não seja carnal quando pode ser espiritual. Não seja criancinha quando pode ser adulto. Aproveite. Aproveite que as boas-vindas do santuário lhe esperam. Oh, procure estar a sós com Deus. Ele lhe espera.